Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta segunda-feira. Que prevê novo cálculo do IPTU de Porto Alegre está em votação neste momento. A RDC mostra ao vivo o debate direto da Câmara de Vereadores. Governo estadual divulga calendário de pagamento do funcionalismo. Os salários serão pagos até o dia 22 de maio. 3 pessoas envolvidas no assalto a banco em Porto Xavier são presas, entre elas um policial militar. Dupla Grenal não estreia bem no Campeonato Brasileiro. Inter perde para a Chapecoense e Grêmio é derrotado pelo Santos. Mas a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. O Jornal da RDC começa falando sobre a votação do projeto que atualiza a planta e propõe novas alíquotas do IPTU de Porto Alegre. Vamos direto à Câmara de Vereadores para saber como está a votação com o repórter Rômulo Fernandes. Rômulo, a Prefeitura vai conseguir aprovar a proposta? Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite aos telespectadores da RDC TV. Estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre acompanhando a votação da atualização do projeto que visa a atualização da planta da cidade e dos valores das alíquotas do IPTU. Eu estou aqui ao meu lado com o líder do governo, o vereador Mauro Pinheiro, que nos vai introduzir um pouco, vai nos explicar sobre o projeto e a importância para a cidade. Boa noite. Boa noite. Esse é um projeto importante que faz parte de vários outros projetos que estrutura a cidade de Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre é a única capital do Brasil que fecha no vermelho todos os anos. Então nós estamos tentando corrigir isso porque isso nos leva a não trazer investimentos para a cidade de Porto Alegre. A falta de recursos do Tesouro impede que nós buscamos investimentos, financiamentos para o município de Porto Alegre, também impede de investimentos do Tesouro. Nós não temos dinheiro em caixa para fazer os investimentos necessários da cidade. Então nós estamos, através de projetos de lei, modificando as despesas do município. Já aprovamos aqui que reduzimos as despesas dos municípios. Através da gestão também conseguimos diminuir as despesas e agora da planta do IPTU, que é retomar a planta do IPTU, que desde 91 ela não tem a revisão. Nós queremos fazer a revisão e com isso também nós vamos diminuir as injustiças sociais que hoje imóveis na Independência, em regiões de melhores condições financeiras estão pagando menos IPTU do que muitos imóveis na Lomba do Pinheiro, na Restinga, no Rubem Berta. Então nós queremos corrigir essas distorções sociais, fazendo justiça social e também, com isso, certamente aumentaremos a receita do município, poderemos sair do vermelho para Porto Alegre poder retomar os investimentos em saúde, educação, segurança e melhorar a qualidade de vida do porto-alegrense. E existe alguma previsão? Provavelmente a sessão vai entrar madrugada dentro, né? Olha, se continuar nesse ritmo, sim. Nós estamos votando a emenda de número 8, são mais de 30 emendas previstas, né? Então nós vamos continuar dialogando com os vereadores, tentando formar blocos para dar mais velocidade à votação, mas se não conseguirmos, continuaremos votando uma a uma até chegar à última emenda. Não sabemos até que horas vamos, mas a base do governo está unida e vai ficar votando até o horário que for necessário para aprovar o projeto. E vocês já têm quantos votos garantidos previstos aí até o final da sessão? Nós acreditamos que vamos ter de 21 a 23 votos. Então é praticamente certo que vai ser aprovado o projeto. Neste momento nós temos essa votação, né? Nós temos de 19 votos para aprovar. Os vereadores já entenderam a necessidade de aprovação desse projeto para as melhorias que a cidade necessita e estamos confiantes que teremos os votos e a cidade de Porto Alegre será vencedora. Muito obrigado, vereador. E eu passei a tarde aqui na Câmara de Vereadores acompanhando a articulação dos parlamentares na casa. Mais cedo a gente gravou uma reportagem que vocês podem conferir agora no Jornal da RDC. O projeto de lei do Executivo estabelece uma nova planta genérica de valores imobiliários, PGV, para efeitos do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Dos 36 vereadores, o governo marquesã estima ter o apoio de 21 parlamentares, 2 a mais do que o mínimo necessário para a aprovação da proposta. O projeto ele estabelece uma justiça fiscal. A grande esmagadora maioria da população terá o
IPTU diminuído ao invés de aumentar. Quem vai pagar mais é quem tem mais. E quem está mais tranquilo são as pessoas da periferia, as pessoas que não ganharam benefícios nos últimos anos, benefícios de melhoria nos seus arredores. Após horas de articulação, a base governista convocou uma sessão extraordinária, que pode se estender por até 8 horas. 3 secretários municipais eleitos vereadores em 2016, Ramiro Rosário, do PSDB, comandante Nádia, do MDB, e Luciano Marco Antônio, do PTB, foram exonerados temporariamente e voltaram à Câmara para reforçar a base aliada, manobra que desagradou os opositores do projeto. O governo fez uma manobra rasteira, de má fé. É verdade que o prefeito tem licença paternidade justa, agora o vice ter que viajar, sumir do mapa, para presidente da Câmara que é contra o aumento, vai para lá para que o suplente chegue aqui que vota favoravelmente e fazer uma manobra, retirar quórum, quando nos acusaram 5 minutos antes de fazer manobra de retirada de quórum. Isso que é uma coisa inaceitável, nós não vamos aceitar, nós vamos brigar até as últimas consequências. O vereador Walter Nagelstein, que estava afastado por motivos de saúde, saiu da licença médica para apreciar o projeto. É um direito do vereador que é titular e está no governo voltar para votar, né? No meu caso específico, eu estou falando com vocês com um comprimido sublingual aqui, nesse momento, e a doutora acabou de me dar um atestado porque tirou há 5 minutos a minha pressão arterial ali, estava 17/11. E está aqui o meu colega, doutor Goulart, que é médico, e me recomendou que fosse para casa. E eu estou desde quinta-feira passada, hoje é segunda, com pressão alta e dor de cabeça, mas não vou. A prefeitura estima que 50,17% das matrículas da cidade tenham o valor reduzido ou fiquem isentas do imposto. Outras 49,83% devem ter algum tipo de aumento. A planta não é corrigida desde 1991. E o impacto é extremamente nefasto, é um aumento de impostos, são 250 milhões de reais a mais no caixa da prefeitura e retirado do bolso das famílias de Porto Alegre, especialmente imóveis não residenciais vão ter 4 vezes de aumento, são quase 200% de aumento médio, portanto, fora 50% médio de aumento para residências, e significa que os preços em Porto Alegre vão ficar mais caros de produtos e serviços, porque afinal de contas as pequenas empresas, pequenas, médias, grandes empresas, serviços, vão ter todos os seus imóveis aumentados e vão repassar esse custo para o cidadão que consome esses produtos e serviços em Porto Alegre. A RDC ouviu um tributarista para entender como ficará o cálculo do imposto caso ele seja aprovado na Câmara de Vereadores. A comparação que é possível fazer é o que hoje existe e o que esse projeto pretende introduzir. E a modificação, a diferença é bastante grande, porque há 28 anos que não há uma atualização da planta genérica de valores, em outras palavras, o valor que serve de base de cálculo do IPTU, ele não é atualizado em patamares de mercado há 28 anos. O que tem sido feito são atualizações monetárias ou atualizações segundo os índices inflacionários dos períodos a cada 12 meses. Então, havendo aprovação do projeto, nos termos em que está, vai haver, sem dúvida, um aumento brutal da carga tributária. Algo que não está sendo tratado, pelo menos quando eu tenho acompanhado essa temática através da mídia, que é o princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, ele pode ser examinado pela perspectiva do sujeito, a chamada capacidade contributiva subjetiva, e a capacidade contributiva objetiva, com relação, no caso do IPTU, o valor do imóvel. E a questão fundamental é esta: muitas vezes podemos ter alguém proprietário de um imóvel que adquiriu na fase ativa economicamente da sua vida e que agora aposentado ou desempregado não tenha condições de efetuar o pagamento do IPTU. Ou seja, vai ser dito que há uma capacidade contributiva presumida, porque pelo aspecto objetivo ele possui determinado imóvel que tem determinado valor de mercado, porém ele, enquanto pessoa contribuinte proprietário daquele imóvel, pode não ter a capacidade contributiva que realmente seria necessária para o pagamento do tributo. Se considerarmos o que é justo, aquilo que está na lei, o chamado justo legal, pois bem, vamos examinar a exposição de motivos, se podemos chamar assim a apresentação do projeto,
e vamos ver que lá está explicitado que atende os preceitos do Código Tributário Nacional com relação à base de cálculo, a inexistência de atualização nos últimos 28 anos e, portanto, atenderia, digamos assim, os aspectos legais em princípio, em tese, e, portanto, seria justo do ponto de vista legal. Todavia, nós sabemos que a lei ela tem, via de regra, característica de abstração e de generalidade. Ela não é feita para mim, para ti, para o telespectador. Ela é feita para todos. E acontece que há diferenças fundamentais e essenciais entre as pessoas e também existe entre os imóveis. Venha a haver uma majoração efetiva, real, e que é incompatível com a realidade do imóvel, recomendamos que o proprietário impugne administrativamente e depois, se for o caso de não obter êxito na esfera administrativa, recorra à esfera judicial. Aliás, ele pode optar em ir direto para a esfera administrativa, impugnando, ou direto para a esfera judicial. Já estamos aqui com o nosso comentarista de política, Guilherme Macalossi. É passar o projeto, né? Ampla maioria da prefeitura. Boa noite, Carla. Boa noite a todo o público. Óbvio, o projeto vai passar, o governo tem os votos. Aliás, grande entrevista do professor Danilevski, que é um tributarista de primeira ordem. E ele falou de uma coisa que é muito importante, capacidade contributiva. Qual que é a capacidade contributiva do cidadão? Alguém teve elevação proporcional àquilo que pretende ser aprovado como aumento do IPTU e que está em votação neste momento na Câmara de Vereadores? Eu acabei de escrever um artigo para o site da RDC TV onde eu comento o fato de que esta aprovação vem com uma força muito grande por parte do governo numa semana em que tem feriado. Por que numa semana que tem feriado? Porque, bom, vai se amortizar o prejuízo político de se aprovar uma elevação tão dura em relação ao imposto que atinge muita gente. E eu comentei aqui semana passada, com o aumento do IPTU, 50% das matrículas do município de Porto Alegre terão valorização no valor que terá de ser pago. E a prefeitura espera arrecadar 250 milhões a mais. 250 milhões que, obviamente, vão entrar no caixa no ano eleitoral. Então, nenhum vereador aprovaria o projeto no ano eleitoral. Mas antes do ano eleitoral, é óbvio que poderia ser aprovado. E o prefeito tentou uma, tentou duas, e na terceira parece que finalmente vai conseguir os votos necessários para tanto. Estamos com imagens ao vivo, direto lá da Câmara de Vereadores. A RDC acompanha cada instante, cada momento dessa votação. A gente percebe aí que já o plenário já não está mais tão com muita gente, muita mobilização em função do horário, mas com certeza os vereadores vão entrar noite adentro até terminar todas as emendas, que são 38. São 30 e tantas, são várias emendas. Eu fui lá junto com o nosso amigo, nosso colega Rômulo, que está fazendo uma brilhante cobertura desse fato. E me surpreendeu, Carla, a ausência de público efetivo. Pouca gente. No momento em que eu estava lá, as galerias estavam completamente tomadas. Agora, se esperava alguma manifestação, porque afinal de contas é imposto. Nós é que vamos pagar esta conta, vai sair do nosso bolso. A prefeitura está mal das pernas? Está. Mas o cidadão também está. Também, né? Também está. Tá certo. A gente vai seguir acompanhando, inclusive durante o Cruzando as Conversas. Isso. O Rômulo vai continuar lá e à medida que as coisas forem acontecendo na Câmara de Vereadores, a RDC vai mostrando ao vivo, a única emissora que está lá ao vivo, que vai mostrar tudo para você o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, com essa questão do IPTU. Seguimos então adiante também no Cruzando as Conversas com a cobertura a votação do IPTU na Câmara de Vereadores. Legal. Tá bem? Obrigada. Obrigado, eu Carla. Sigo agora com o jornal. A gente agora vai falar sobre um outro assunto que também não é muito agradável. O governador Eduardo Leite anunciou hoje o calendário de pagamento dos servidores do mês de abril. Os salários começam a ser pagos amanhã e vão até o dia 22 de maio. Confira. Recebem nesta terça-feira, dia 30, os servidores com salário líquido de até R$ 1.100. Os funcionários com salário de até R$ 2.000 terão o dinheiro depositado no dia 10 de maio. Quem tem salário de até R$ 5.000 receberá no dia 13.
Os vencimentos de quem recebe até R$10 mil serão pagos no dia 14 de maio. No dia 20, recebem os servidores com salário líquido de até R$12 mil. E no dia 22, quem recebe acima de R$12 mil. Amanhã, o governo também deposita a 4ª parcela do 13º de 2018. A folha do mês de abril tem valor líquido de R$1.261 bilhões. 3 pessoas envolvidas no assalto a banco em Porto Xavier foram presas neste final de semana. Entre os presos está um policial militar apontado como o mandante do assalto. A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam 3 homens suspeitos de participar do roubo a uma agência bancária em Porto Xavier. Entre os presos está Delci Lopes, policial militar aposentado que, segundo investigações da polícia, seria o responsável pelo planejamento do crime. O aposentado prestou apoio logístico, fez todo o levantamento do banco, na movimentação da Polícia Civil, da Polícia Militar, então um apoio prévio, também cedendo um sítio que ele tem lá em Porto Xavier. Foi nesse sítio que essa quadrilha, essa organização criminosa ficou sitiada durante alguns dias até a prática do roubo, E então foi confirmado isso agora durante essas investigações, durante o cerco. Em razão disso, ele foi autuado em flagrante. Na manhã de domingo, outro suspeito foi morto após confronto com a Brigada Militar. Segundo agentes, ele tentava escapar do cerco policial quando foi atingido por tiros. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver um ato de empatia e amor. Universitários raspam a cabeça em trote solidário e dão apoio para crianças com câncer. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC e vamos direto à previsão do tempo. O dia hoje foi de temperaturas amenas aqui em Porto Alegre e em vários pontos do estado. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões. Em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Sapiranga, no Vale dos Sinos, a chuva também não aparece e o sol permanece com algumas nuvens, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, os termômetros variam entre 13 e 21 graus, sol com algumas nuvens e sem chuva. Em Lajeado, no Vale do Taquari, o dia é de sol com algumas nuvens, também sem chuva, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Agora o futebol. Inter e Grêmio não estrearam bem no Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu para a Chapecoense por 2-0 e o Grêmio perdeu em casa para o Santos por 2-1. Vamos ver o comentário de Ribeiro Neto. O óbvio seria dizer: que rodada horrorosa para a dupla Grenal, que estreia caótica no Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, como nós gaúchos vamos postular, disputar um título, se já na estreia um perde em casa, o outro inventa um time reserva e perde contra a fraca Chapecoense. Meu Deus do céu, tá tudo errado. Não, calma. Vamos aos pormenores. Em primeiro lugar, uma frase que serve para a nossa vida. No erro, sempre há alguma coisa boa. No fato negativo, sempre há algo que se tirar de positivo. Ah, é um clichê? Tudo bem, mas vamos combinar que a verdade é a seguinte. No caso do Internacional, o Inter vai aprender que tem que escolher o jogo certo se quiser poupar. A escolha foi errada e por isso o Inter pagou o preço. A partir de agora, eu tenho certeza que o Odair Hellmann e a sua comissão, ou mesmo a direção do Internacional, vai pensar antes, vai contar até 10 para saber qual jogo realmente tem condições de trazer os 3 pontos e nele apostar para configurar isso numa realidade. Pensou errado, pagou o preço. No caso do Grêmio, Renato, no discurso externo, está muito bonito. O Grêmio arrasou, perdeu um monte de gols, o Grêmio não foi surpreendido. Internamente, eu espero que o Grêmio tenha aprendido uma lição. Enquanto não houver repertório na sua formação tática,
vai acontecer de novo, especialmente na Arena, ser surpreendido pelo adversário, que foi o que aconteceu na realidade. Ou seja, meus amigos, eu prefiro projetar de maneira positiva as derrotas que a nossa dupla Grenal teve no final de semana e acreditar que a partir dessa verdade as nossas equipes possam vislumbrar agregando ensinamento para o que vem pela frente. No caso específico, o Grêmio em Santa Catarina contra o Avaí e o Internacional num grande jogo no dia 1º de maio, quarta-feira, 4 da tarde, lotando o estádio Beira-Rio contra o Flamengo do Abel Braga. Enfim, se é para falar as verdades, eu diria o seguinte: por enquanto, frustrante. Na sequência, empolgante. Por quê? Eu acredito que os nossos clubes aprenderam a lição. E você, no que acredita? Agora vamos voltar ao vivo à Câmara de Vereadores com o repórter Rômulo Fernandes. Tem mais informações porque o clima continua quente para a votação do IPTU de Porto Alegre. Rômulo. Boa noite, Carla. Seguimos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre acompanhando a votação do projeto que visa a atualização da planta da cidade e das alíquotas do IPTU. Eu encontrei aqui o vereador Felipe Camozato, que é contrário ao projeto do Partido Novo e até causou uma certa curiosidade que hoje o Partido Novo e o PT e o PSOL estão unidos contra este projeto. Vereador, como o senhor pode explicar o que esse projeto pode trazer de ruim para a cidade de Porto Alegre? O motivo do PT, PSOL e Novo estarem juntos nessa é que os três concordam que não se tem que aumentar imposto. Me surpreende, na verdade, como os demais partidos não estão juntos defendendo que não se aumenta imposto. Afinal de contas, a população está cansada de pagar mais tributos, está cansada da carga tributária brasileira, que é escorchante, e mesmo assim os parlamentares que a representam não votam de acordo com esse anseio popular de que não aguentamos mais pagar impostos. Então, assim, a coincidência de PT, PSOL e Novo estarem juntos nessa, tem alguns parlamentares de outros partidos também, é uma infeliz coincidência para o pagador de impostos, que terá aumentado o seu imposto, ao que tudo indica, terá subtraído em torno de 300 milhões de reais do bolso das famílias, que poderia ir para comida, escola, saúde, medicamentos, enfim, supermercado, e irá para o rombo da prefeitura, irá para a previdência da prefeitura, irá para os salários da prefeitura, irá para o déficit da Carrizo, em estatal deficitária. Ou seja, perguntem para o cidadão porto-alegrense, que hoje já contribuem, na média, com R$ 1.200 em tributos municipais, se eles topam pagar mais R$ 600, que é o que esse aumento vai ocasionar, para a prefeitura. Acredito que nenhum cidadão em sã consciência topa pagar mais 50% do que já contribui hoje com a prefeitura e sem garantia alguma de que o serviço vai melhorar, porque esse dinheiro vai todo para o rombo que existe hoje. E eu trouxe aqui no plenário justamente os casos do governo Rigoto e governo Ieda. No governo Rigoto se aumentou impostos e não se conseguiu corrigir o déficit fiscal. E no governo Ieda, quando se impediu o aumento de imposto, o governo foi obrigado a cortar na própria carne. E aí tivemos superávit. Ou seja, o próprio PSDB poderia ter ensinado a lição para o prefeito Marquesan de que não se faz ajuste fiscal com aumento de impostos, e sim cortando na própria carne. Infelizmente, a prefeitura prefere recorrer ao bolso do cidadão do que fazer seu dever de casa. E é isso que eu tenho lutado contra, muito embora tenha botado uma emenda agora, para permitir que sejam atualizadas as distorções que existem na planta sem que haja aumento de arrecadação. Mas isso não interessa ao governo. Mais cedo a oposição estava tentando até adiar, possivelmente, a votação para um outro dia, né? Mas houve aí o que muitos consideraram como uma manobra do governo de trazer secretários do Poder Executivo e assumiram sua cadeira na Câmara. Como que vocês avaliam essa atitude do governo? Acho que fica muito claro, na verdade, né? Os próprios vereadores que são detentores dos seus cargos aqui não queriam votar o projeto, por entenderem que ele era ruim. E, portanto, se afastaram e fizeram com que a prefeitura fosse obrigada a trazer secretários, trazer suplentes, enfim, fazer todo esse mexe-mexe, até mandaram o vice-prefeito de férias, né? Botaram a presidente da Câmara de prefeita para conseguir voto a favor. Então isso deixa evidente que o projeto é ruim e que não há intenção do parlamento originalmente de votar a favor desse projeto. Tanto é que são constrangidos em votar a favor desse aumento de impostos, porque sabem que é aumento de impostos. Então, assim,
especialmente no momento onde a Prefeitura retirou do ar a consulta do simulador do IPTU, fazendo com que nem o cidadão possa saber quando é que vai ser esse seu IPTU. Né? A gente antes, ano passado, tinha um site onde você inseria seus dados e podia ver qual seria seu IPTU no caso de aprovação do projeto. A Prefeitura tirou do ar. Pior ainda, o secretário falou agora recentemente, e foi algum dos canais de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, botou no Twitter que o secretário da Fazenda declarou que o simulador do IPTU voltará após aprovado o projeto. Obviamente porque entende que isso prejudicaria a aprovação do mesmo. Só que isso é ridículo. Se a Prefeitura está blindando o cidadão de saber como é que se geraria esse aumento e qual era a consequência desse projeto, significa que ela quer deixar ele às cegas mesmo e quer oferecer a uma grávida um anticoncepcional. Né? Depois que passar, já não adianta mais, é tarde demais. E aí quando o cidadão souber quando vai aumentar o imposto, já vai ser tarde demais para dizer, não, isso não me interessa. E é isso que está o governo fazendo nesse momento, nessa votação, não botando consulta do simulador no ar, fazendo com que os secretários venham votar com os afastamentos dos vereadores, está tentando empurrar uma pauta que é impopular, porque ninguém aguenta mais aumento de impostos. Vereador, muito obrigado. Obrigado. E vamos seguir aqui na cobertura ao vivo na Câmara de Vereadores. Volto para o estúdio com a Carla Bisol. Muito obrigado. Tá certo, Rômulo, a gente vai seguir acompanhando e você vai acompanhar aqui na RDC como vai votar cada vereador aqui da Câmara de Vereadores para a gente saber quando esse projeto for aprovado, se efetivamente ele vai ser. Agora a gente vai falar um pouco sobre saúde, importância de promover a saúde na capital. O Sindicato de Servidores do Poder Executivo do Estado realizou nesta segunda-feira um dia inteiro de atendimento de saúde gratuito à população no centro de Porto Alegre. Em trabalho voluntário, enfermeiros e servidores do Estado promoveram nesta segunda-feira a 3ª edição da Feira da Saúde. A ação foi realizada em virtude ao Dia Mundial, celebrado no mês de abril. Nós estamos aqui medindo a pressão arterial, verificando o índice glicêmico, que é a glicose no sangue, e dando orientações de saúde, também entregando alguns materiais aí de prevenção, como camisinhas, lubrificantes. É uma ação voluntária de prevenção. Com a ação, o sindicato pretende chamar a atenção da população sobre a importância de conscientização da prevenção. Se você mantém uma pressão e a glicemia controlada, você não vai ter problemas mais sérios, como um AVC, um infarto ou complicações do diabetes, que pode ser a perda da visão, uma insuficiência renal ou problemas mais graves. Para este ano, o sindicato pretende superar o número de atendimentos ao do ano passado e atender, assim, mais de 3.000 pessoas. Tive um infarto do miocárdio em 2015. E veio tirar a pressão? Vem ver a pressão, o açúcar, para ver como é que tá, Colocar-se no lugar do outro. Esse foi o objetivo do trote de um grupo de calouros de uma universidade aqui da capital. Os estudantes se reuniram no Hospital da Criança Santo Antônio para cortar o cabelo em apoio a crianças em tratamento contra o câncer. É o projeto Careca Amiga. A Alexa já está preparada. Com a máquina na mão, ela vai cortar o cabelo do Matheus. Ele é um dos 15 calouros do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que vieram participar deste trote solidário no ambulatório de oncologia do Hospital Santo Antônio da Criança. A ideia é mostrar que ficar careca não tem problema nenhum. A expectativa é garantir a felicidade aí das crianças, A gente está se aproximando um pouco mais agora no início da caminhada com a medicina, então a gente está, pela primeira vez, tendo essa aproximação com o paciente, com as pessoas que precisam, e a gente quer ajudar daqui para frente. A nossa cabeleireira Alexia tem 5 anos e há 3 faz tratamento para um tumor na perna. Hoje ela já está bem melhor, sorridente e correndo por todos os cantos. E participar de uma ação como esta deixa a menina mais animada ainda. É muito legal, assim, porque tira um pouco, o hospital se preocupa muito com isso, de trazer eles para outras atividades que não só o tratamento, Isso tira um pouco um peso do tratamento, assim, que é um tratamento bem dolorido, cansativo, enfim, eles sofrem bastante, Então, poder vir ao hospital para outras atividades que não sejam só processos de dores, isso é muito bacana, assim, e o ficar carequinha é maravilhoso, Hoje, cerca de 150 crianças estão em tratamento no Hospital Santo Antônio, além de outras 500 que fazem acompanhamento.
Por conta do peso que uma doença como o câncer traz, eventos como este aqui são muito importantes para deixar o clima mais leve e, claro, melhorar a autoestima dos pequenos. A gente tem empatia, né? Saber se colocar no lugar dos outros, doar um pouco de amor, não só do cabelo, né? O cabelo cresce, a gente quer mostrar isso para eles, a importância de estar presente nesse momento tão difícil para os pacientes, né? A queda capilar realmente não vem em todos os tratamentos, mas está agregado à grande maioria deles, e é um momento de muita ansiedade, não só para as crianças, mas também para os familiares. É o momento onde eles enxergam que estão em tratamento, o cabelinho começa a cair, existe algumas crianças que sofrem muito nesse período. Enxergar o corte de cabelo com pessoas que não estão na mesma situação, no momento lúdico, de brincadeira, onde eles podem participar, é excelente para eles. Eles normalmente gostam muito desse trote solidário. Para melhorar ainda mais, os cabelos cortados aqui são doados para uma ONG que faz perucas para as crianças. Para participar, nem precisa estar em eventos como este. É só reservar um tempinho e ter boa vontade. Amarra o cabelo com um elásticozinho, ele não pode estar molhado, então não precisa ser o cabelo limpo, né? E aí tem que ter 15 centímetros para poder ser utilizado nas perucas. E aí com essa demanda a gente consegue, digamos assim, ajudar quem está em tratamento, né? E melhorar a autoestima das crianças. Que bela iniciativa. O Jornal da RDC fica por aqui. Você acompanha agora o Cruzando as Conversas e todas as notícias da Câmara de Vereadores com a votação no novo projeto do IPTU. Você vai acompanhando ao longo do Cruzando as Conversas e também amanhã, ao meio-dia, no Rio Grande em Movimento. Uma boa noite e até amanhã.